Tentando explicar esse fenômeno, cada um deles faz uma afirmativa. Rafael, isso acontece porque, ao atravessar o aquário, a frequência da luz é alterada. Joana, isso acontece porque, na água, a velocidade da luz depende da frequência. Considerando-se essas afirmações, é correto afirmar que... Primeira coisa, quando Rafael fala o seguinte, que quando a luz atravessa o aquário, a frequência da luz é alterada? Cri, 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 cri. Frequência se altera? Frequência se altera? Se a luz é azul, quando ela atravessar a água, ela vai mudar de cor? Não? Não. Então, a frequência não muda. Escreva no seu livro para você não esquecer disso. Não tem aquela informação que é chave, que te ajuda na resolução? É essa informação. A frequência não muda quando muda de meio. Então, a luz ela está viajando o ar. Se ela vai para a água, a frequência é a mesma. A frequência não muda. A velocidade muda? Muda, mas a frequência não. Então, a fala de Rafael, ela é o quê? Equivocada, tá errado. Então, o que precisava aí? Ao invés da frequência, você tem que colocar um não. Não é alterada. Aí ficaria correto. Eu até escrevi aqui, ó, no meu livro. Frequência não, coloquei um não. Não se altera. Escreva, coloca o que é certo para você não confundir. Aí o que a Joana fala, isso ocorre porque na água a velocidade da luz depende da frequência. Depende da frequência, a velocidade da luz? Sim ou não? Depende, né? Porque quanto maior, vamos pensar o seguinte, professora, eu estou em dúvida. Ai, bolou minha cabeça. Deu nó. Ó, deixa eu tirar essas coisas aqui do terceiro, gente. Eu já coloquei 2 panos, porque eu olho para um lado, os paninhos somem. Então, eu tô com um paninho ali, aqui e aqui, 3 paninhos. Ó. Wesley chegou. Aqui. Deixa eu tirar a falta dele. Wesley, bom dia, Wesley. Você chegou, Wesley? Bom dia, professor. Já coloquei presença, tá? Ó. Aqui, menor frequência. José também. As pessoas desconcentram a professora. José também chegou. Bom dia, José. Voltando. Então, aqui eu tenho menor frequência que eu tenho maior frequência. Sônia fazendo a onda número 1. Sônia fazendo a onda número 1. Sônia fazendo a número 2. Qual que tem maior energia? Quando eu fiz a número 1 ou quando eu fiz a número 2? A 2, né? Claro. Então, a 2 eu tenho mais energia. Se eu tenho mais energia, a minha velocidade vai ser maior ou menor? Maior? Maior. Ou seja, o que Joana falou o seguinte, isso acontece porque ao atravessar o aquário, a frequência, isso acontece porque na água a velocidade da luz depende da frequência, então quanto maior a frequência, maior a velocidade. Isso é verdadeiro? Se tem maior frequência, é porque eu tenho mais energia. Então pensa uma pessoa, eu tô correndo, vou correr. Ó, o número de vezes que eu mexo com a perna, pá. Se eu mexo pouco, minha velocidade é menor. Se eu mexo mais rápido, minha velocidade é o quê? Maior. Então, a velocidade depende da frequência? Depende da frequência. Mais energia, menos energia. Maior velocidade, menor velocidade.
Porém, o que Rafael falou, não. A frequência, ela não muda quando eu mudo um objeto. Quando a luz ela muda de um meio para o outro, tá? Então, o que ela falou é correto. Logo, qual é a alternativa que é correta? É a letra? Que letra? Não, sim, né? Que letra? D de D. data. Isso. A D. Apenas a afirmativa de Joana está correta, está certa. Anotem aí. Terceira. Alguém gostaria de ler? Vou só assim sugerir. O exercício 3. Alguém gostaria de ler, minha professora? Vocês vão lembrar dessa frase. Quem gostaria de ler? Ninguém gostaria de ler? Vocês estão cansados? Tá cansado? Oi, tá cansado? Quem tá cansado? Tá, Alice, é cansado? Muito cansada? Quem também tá cansado? Estão muito cansados, gente? Sério? Então deixa a professora Em ler. que Vou deixar página, professora? Professora. página 5. No livro 2 ou no 3? Livro 3, com a graça de Deus já. Amém, Senhor. Tô tão feliz por estar começando o livro 3. Eu leio, peraí, deixa eu só pegar ele aqui. Tá. Eu até esqueci de beber água. Página 5. Página 5. É o exercício 3. Um raio de luz monocromática provém de um meio mais refringente. Peraí, deixa eu ligar essa câmera, esse microfone direito, senão eu fico segurando espaço. Mais refringente e incide na superfície de separação com outro meio menos refringente. Sendo ambos os meios transparentes, pode-se afirmar que esse raio... Pode continuar. E aí ele vai ler a primeira alternativa, a gente vai analisar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Vai lá, Wesley. Dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre refração, mas não pode sofrer reflexão. O que o Wesley falou é verdadeiro ou é falso? Ninguém lembra? Por que ele leu o seguinte: dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre refração. Para sofrer refração, precisa de um ângulo de incidência? É isso que faz com que eu tenha refração? O que é necessário para que eu tenha refração? Eu preciso um meio mais refringente e um meio refringente. Isso, eu preciso o quê? De mudança de meio um meio mais denso para um meio menos denso, ou vice-versa. Então, essa mudança de meio, e acontece essa mudança de densidade, que é o meio mais refringente para o meio menos refringente, ou vice-versa, ocorre uma alteração da minha velocidade, uma mudança da velocidade. E essa mudança da velocidade provoca o quê? Um desvio da luz. Mas não tem nada a ver. Então, isso que ele está falando aqui com referente à refração é muito, muito, muito errado. Então, essa daqui descarta, não é a verdadeira. Próxima, Wesley. A B. Alô, aqui. Dependendo do ângulo da incidência, sempre sofre reflexão, mas não pode sofrer refração. Peraí. Ah, tá, desculpa. O que ele tá dizendo é o seguinte, gente, peraí. Não é bem isso que eu tô... Tem um caso que eu não falei, peraí. Tem um caso que eu não falei, que eu tenho que explicar para vocês. Por que que essa A tá errada? Não é o que eu falei, não. É devido a isso aqui, ó. Deixa eu corrigir. Tem um caso especial que eu acho que eu não comentei com vocês, desculpem. A professora sempre falou o seguinte: saindo daqui, vindo para cá, ar e água. Vocês estão até enjoados disso. Aí tem esse desvio. Isso aqui, né? Eu sempre falei.
Porém, tem algo também que eu não comentei. Ah, a Isabela chegou. Tem algo que eu também não comentei com vocês. É o seguinte. Se eu colocar meu raio incidente exatamente na normal, ó. E aí, perdão não ter falado isso, aí o exercício está correto. Se eu colocar exatamente na normal, o meu raio aqui, ó, de luz, ele não vai sofrer desvio. Se eu colocar exatamente na normal, ou seja, se ele for perpendicular à superfície, ele vai sair da água, do ar, e vai adentrar a água e ele não vai sofrer desvio. Mas vai acontecer refração? Vai acontecer refração. Por que vai acontecer refração? Porque ele vai sair de um meio menos denso e vai para o meio mais denso. Vai sair de um meio mais refringente, menos refringente, vai para o meio mais refringente. Aí acontece refração. Mas não ocorre desvio. Então, depende do ângulo também, depende do ângulo. Desculpa eu não ter falado isso para vocês. Ó, esse caso, esse aqui é como... Vou ditá-lo como caso particular. Eu não tinha falado a respeito. E daí, nesse caso, lembra que eu disse uma frase que toda vez que acontece refração, ocorre reflexão. Mas nem toda vez que acontece reflexão, ocorre refração. Lembram dessa frase que eu falei para vocês? Que a Sara estava com dúvida, pediu para que eu explicasse. Vocês lembram? Só lembro da frase. Vocês lembram dessa frase? Que ela falou, professora, eu não entendi aquela frase. Dá para a senhora explicar por quê? Nesse caso aqui, não aconteceu desvio. Ocorreu refração? Ocorreu. Porque ele saiu de um meio para o outro, um meio com densidades diferentes. E daí, nesse caso aqui, quando acontece refração, parte dos raios, porque eu tenho aqui milhões de raios adentrando a água. Alguns raios vão sair do ar e vão adentrar a água. Outros raios vão chegar aqui e bater e voltar. Então, toda vez que acontece refração, acontece reflexão, porque parte dos raios atravessam, parte não consegue atravessar e consegue bater e voltar na superfície, e aqui aconteceu a reflexão. Aqui, refração, porque ele foi para outro meio. Mas toda vez, se eu falar isso para reflexão, quando acontece reflexão, pode acontecer refração, mas nem toda vez que acontece reflexão, ocorre refração. Lembram? Lembram disso? Oi. Lembram, pessoal? Tá. Lembro, sim. Então só retomar a A e a... Ai, eu tô aqui experimentando um outro quadro, gente. Eu tô cheia de quadro, ó. Tem mais um quadro aqui que eu tô pensando em fazer um outro jeito para ver se vocês conseguem visualizar melhor e a pessoa vai ficando cheia de tranqueira em volta. Mas só retomar e desculpa por eu não ter falado esse caso particular aqui, tá? Porque é bem importante. Sem esse caso particular, você não entende o exercício. Aí eu vou retomar a letra A. A letra A, ele fala assim, dependendo do ângulo de incidente, sempre acontece, sempre sofre refração, mas não pode sofrer reflexão. Mentira, por quê? Toda vez que acontece refração, ocorre reflexão. Então, escrevam aí, por gentileza. Toda vez que ocorre refração, também sofre reflexão. Então, por isso que essa frase está errada, tá? Escreveram aí? Escrevam. Gente, eu acabei de escrever no meu também, ó, que é muito importante isso. Acabei de escrever.
escreveram? Na letra A. Agora vamos para a Repete de letra novo, professora, rapidão. Tá. Na letra A, vocês vão escrever assim. Ai, cadê? Toda vez que ocorre refração também sofre reflexão. Acabei de colocar aqui para eu não esquecer nunca mais também, para reforçar. Que eu tinha esquecido desse caso particular, ó. A gente também é humano, né? Às vezes a gente esquece. Também sofre o quê, professora? Ah? Também sofre o quê? Também sofre reflexão. É muito importante isso. Agora eu vou ler novamente a B e aí vai ficar claro o que é a resposta correta. Posso ler a B agora? Já escreveram? Vocês acompanharem juntos comigo aí no livro. Pode ler, professora. Tá. A B, olha a B. Dependendo do ângulo de incidência, sofre reflexão, mas pode não sofrer refração. Por quê? Tá correto, é verdadeiro isso. Porque quando ocorre reflexão, quando ocorre refração, vou fazer o desenho aqui. Deixa eu até ficar em pé. Ai, tá doendo minha perna ficar sentada. Eu sinto falta de ficar andando para lá e para cá. Ó. Pra cá. Tenho aqui meu raio. Saiu de um meio para o outro. Aconteceu refração? Aconteceu. Aqui, geralmente, a gente simboliza por um raio, mas é milhões de raios entrando, ó. Vou colocar aqui, milhões de raios entrando. Alguns raios vão passar para o outro meio. Outros raios não. Vai bater e vai voltar. Ou seja, toda vez que acontece refração, vai ocorrer também reflexão. Porém, o inverso é verdadeiro? Não, o inverso não é verdadeiro. Por quê? Suponhamos, eu tenho aqui um outro quadro. Tem um outro quadro aqui. Esse meu quadro, ele é uma superfície polida. Olha lá, vocês estão enxergando? Dá até para ver, ó, a minha lâmpada. Vocês estão enxergando porque tá batendo, tá refletindo aí contra o notebook aí, vocês estão vendo. Tá vendo essa bolinha branca aí no meio? É minha lâmpada. Então, essa aqui é uma superfície polida. Porém, pergunto, vou colocar aqui. Suponhamos que aqui seja a minha superfície, aqui o meu quadro. Opa, meu quadro seja superfície. A minha lapiseira é o raio. O raio vai bater e vai voltar. Ele não consegue atravessar. O raio vai conseguir atravessar esse meio aqui, esse meu quadro? Não vai. Por quê? Porque eu tenho aqui do outro lado, ó, uma superfície opaca. Então, meu raio vai bater, alguns raios vão ser refletidos. Mas vai acontecer refração aqui? Não vai acontecer refração. Vai acontecer refração? Meu copo com água. Peraí, gente, eu vou pegar um outro copo lá transparente. Peraí. Tem que fechar, senão meu cachorro entra aqui. Ó, meu copo aqui. Vou colocar minha água. Aqui acontece refração? Aqui acontece refração. Alguns raios, aqui está cheio de raio de luz, alguns raios
vão chegar na superfície do ar, depois vão adentrar a minha água. E daí eu tenho uma mudança de velocidade. Eu tenho uma mudança de velocidade, mas alguns raios não vão entrar nessa água, vão bater na superfície da água e vai voltar. Então vai acontecer refração, porque a luz ela vai mudar de velocidade e vai acontecer reflexão. Agora, nesse caso do quadro, deixa eu tampar, porque eu sou dona do desastre. No caso do meu quadro aqui, dessa superfície aqui, ó, os raios vão vir, chegar, suponha que meu dedo seja o raio, vai chegar aqui, vai bater e vai voltar. Mas vai acontecer refração? Não vai acontecer refração, porque eu tenho um único meio. Então, toda vez que acontece reflexão, acontece refração? Não, mentira. Mas toda vez que acontece refração, acontece reflexão? Sim, verdadeira. Entenderam bem isso? Ficou alguma dúvida? Fale com a professora. Se entendeu, coloca... Fala. Quem estava falando? Fala. Tem alguma dúvida? Responda para a professora. Senão eu fico assim, gente, com a pulga atrás da orelha. Será que os meus alunos estão aprendendo? Será que estão entendendo? Entenderam? Sim. Fala comigo. Tá bom. Obrigada. Obrigada pelo joinha. Eu fico mais tranquila. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Quem quer ler a questão 4? Quem quer ler a questão 4? Eu leio, professora. Pode ler. As fibras ópticas são muito utilizadas para guiar feixes de luz por um determinado trajeto. A estrutura básica dessas fibras é constituída por cilindros concêntricos com índice de refração diferente, para que ocorra o fenômeno da reflexão interna total. O centro da fibra é denominado núcleo e a região externa é denominada casca. Para que ocorra o fenômeno da reflexão interna total em uma fibra óptica, o ângulo crítico de incidência da luz em relação à direção normal e o índice de refração do núcleo deve... Espera aí. Vamos desenhar aqui para vocês entenderem. Então, eu tenho a fibra. A fibra ela é o seguinte, como é que ela funciona? Aqui dentro, no interior, nessa parte aqui, eu tenho uma casca. Aqui estão meus raios. Meus raios não saem daqui. Pergunta. O índice de refração no interior é maior do que no exterior? Sim ou não? Quem lembra? Como é que eu faço? Como é que eu faço para acontecer reflexão total? Eu usei o seguinte exemplo. Tenho a água aqui. Vou colocar aqui. A divisão. Ar e água. Ar, água. Eu coloco uma fonte aqui dentro da água. A fonte. Essa fonte vai emitir uma luz aqui dentro. Para ser reflexão total, essa luz vai bater na superfície aqui da água e ela não vai sair. Ela vai voltar. Ela vai e volta. E isso depende do quê? Do ângulo limite. Tem que ser esse ângulo aqui que eu estou jogando o meu raio tem que ser maior do que meu ângulo limite. No ângulo limite, esse raio, quando ele sai aqui, ele forma com a superfície um ângulo de 90 graus. Acima de 90 graus, não vai mais acontecer refração. Ele vai bater aqui e vai voltar, vai acontecer reflexão total. Mas para que isso aconteça, para ele ficar retido aqui, esse meio aqui é o quê? É o mais denso, é o mais refringente. Então, dentro aqui, aí você faz o seguinte, para você não esquecer. Lembra desse exemplo da professora e faz isso aqui, ó.
Ou seja, no interior, dentro aqui, o meio é mais refringente. E fora, o meio tem que ser menos refringente. Aí os meus raios ficam retidos aqui no interior dessa casca, no interior dessa fibra. Então, aqui, o índice de refração no interior deve ser o quê? Se é mais refringente, o índice de refração ele é o quê? Maior. Então, é maior aqui dentro da casca. O índice de refração aqui é maior. Tá? O índice de refração. E aí, a outra, eu tô respondendo a segunda lacuna. A primeira lacuna que o Matheus leu foi o seguinte: o ângulo crítico da luz em relação à normal, ele é o quê? Maior ou menor que 90? O ângulo crítico, aqui dentro, menor que 90. Quem vai ser maior que 90 é aqui fora, ó. Lembra? Ou ficou em dúvida? Gente, se ficou em dúvida, eu explico reflexão de novo. Lembraram ou não? Então, a resposta correta é menor que 90 e maior. É a letra D de dado. Por gentileza, teve alguém que ficou em dúvida? Senão tem que retomar o conceito de reflexão. Entendi. Entendeu? Tem alguém que está com dúvida? Fala para a professora. Cada vez que ocorrer refração, vai acontecer reflexão, mas o inverso é mentira. Sim, mas a reflexão total, eu acho que... com relação à reflexão total, vocês lembram como é que acontece a reflexão total? Alguém está com dúvida? Fala para a professora. Levanta a mãozinha, bota a mãozinha assim, ó. Aí fica fácil, se alguém tiver dúvida, que aí eu só vejo. Só coloca a mãozinha se tá ou não. Posso prosseguir o conteúdo. Se for para prosseguir, coloca joinha. Se alguém tiver dúvida, coloca a mãozinha que aí eu paro e explico reflexão de novo. Tá? Dá uma resposta. Então tá. Tá, Isadora Regina. Tá, Isadora, vou explicar. Tá. Tá. Ó, só de novo. Vou explicar. Ai, meu quadro. Como é que é reflexão total? Primeira coisa. Eu tenho dois meios. Vamos pensar aqui de novo, como sempre, ar e água. Eu vou colocar uma fonte de luz não no ar. Eu vou colocar uma fonte de luz na água. Imagina que eu tenho uma fonte de luz aqui. Isso aqui, vou colocar a minha normal. Um certo raio de luz dentro da água, ele vai sair para o ar. Aqui um certo ângulo com a normal e aqui um certo ângulo com a normal. Eu vou pegar um outro ângulo. Eu acho. Vou pegar uma outra cor aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Vou pegar um outro raio. Agora esse raio aqui, ó. Perceba que eu aumentei a angulação. Dá para enxergar? Não, né? Sim. Dá? Vou pegar uma outra cor aqui. Ah, garota! Ficou melhor. Vou pegar um outro raio. Se aqui tá maior o ângulo, lá vai ser maior ainda, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar um outro raio, mais longe ainda da minha normal aqui embaixo, ó. Vou pegar bem aqui. O que vai acontecer com esse raio? Ele vai, quando ele for sair, ele vai sair aqui, ó, exatamente entre o ar e a água. Então, esse aqui é chamado, esse ângulo aqui, ó, é chamado ângulo limite. Professor, e se eu passar desse ângulo aqui, ó, agora eu vou aumentar mais ainda esse ângulo.
Vou aumentar mais ainda, aumentei mais ainda esse ângulo da fonte aqui dentro da água. Esse raio vai conseguir sair? Não! Porque aqui, quando ele estava saindo, ele já saiu exatamente entre o ar e a água. Isso foi o quê? Um raio rasante. Se eu aumentar ainda mais esse raio, o que vai acontecer? Ele vai voltar, ele não vai conseguir sair. E aí eu tenho a reflexão total. Mas a reflexão total, perceba, esse meu raio, ele ficou retido em qual meio? Água. Água é mais refringente. Por que a água é mais refringente? Porque tem mais obstáculo. Eu tenho as partículas mais juntas. Então, para acontecer, aí eu volto lá. Colocar aqui a minha fibra. Na minha fibra óptica aqui, igual na minha casa que tem internet, e a minha internet é a fibra, por que ela é melhor transmissão? Porque meus raios ficam o quê? Retidos aqui, eles não conseguem sair. Por que eles ficam retidos? Eles ficam retidos em qual meio? No meio mais refringente. Do lado de fora eu tenho o ar. O ar é menos refringente porque tem menos obstáculo. Aí eu tenho... Como é que fala? Eu tenho a reflexão total. Mas, além disso, quando ele coloca lá menor ou maior que 90 graus com a normal, ele está falando aqui dentro, ó, lá do lado de fora, quando o meu raio ele saiu rasante aqui, ó, ele estava com a normal 90 graus. Mas aqui dentro, não. Aqui dentro não está 90 graus, então tem que ser menor que 90 graus. No ar tem que ser igual a 90 graus ou maior a 90 graus, eu tenho ângulo limite. Se ele não conseguir sair, ou seja, que passou aqui, ó, aqui o limite é 90 graus, mas aqui dentro da água, meu ângulo é menor que 90 graus para acontecer a reflexão total. Tá? Isadora, deu para entender agora? Mais alguma dúvida? Tá, foi até bom ter pegou outro canetão. Retomando. Então, a resposta correta é a letra D de dado. E quantos minutos que eu tenho? Jesus toma conta, tenho 2 minutos. Nesses 2 minutos, eu pensei que ia dar para começar o conteúdo novo. Não vai dar para começar o conteúdo novo. Na próxima aula eu começo. Mas o que acontece? Esse exercício é um exercício muito difícil. Vou tentar fazer. Tem várias maneiras de resolver. As maneiras de resolver são bem complexas. Ontem, gente, eu acho que eu perdi umas 3 horas pensando sobre esse exercício. De que maneira que eu iria explicar esse exercício para que ele ficasse mais fácil? Então, eu pensei da seguinte forma. Eu vou lá o exercício 5, ele coloca um raio de luz incide sobre um cubo de vidro colocado no ar. Aí ele coloca lá o ar, o índice de refração do ar, todo mundo já sabe, ele nem precisava colocar, que é 1. Então, eu tenho lá um cubo de vidro. Vou pintar mais para cá. Nossa Senhora. Eu tenho um cubo de vidro, aí ele coloca lá a normal, um raio aqui e adentra aqui. Aí ele coloca 45 graus. Isso aqui está no ar. Como é que eu faço para encontrar? Aí ele pede o seguinte, o índice de refração do vidro para que haja internamente reflexão na face A deve ser, primeira coisa, eu já descarto a D e a E. Por que eu já descarto a D e a E? As alternativas. Então, vamos discutir isso, depois eu mostro o cálculo. Por que eu já descarto? Eu tenho 3 possibilidades de resposta. 2 eu já eliminaria. Por quê? Olha aqui. Não existe em raiz? Sim, mas por quê? Por que eu já poderia descartar? Primeiro que ele coloca lá, raiz 0,5. Calculem aí quanto que é raiz 0,5. Raiz de 0,5. Raiz de 0,5. Dá 0,70. Raiz de 0,5 dá 0,70. 0,70 é um valor menor do que 1.
Se o ar aqui tem um índice de refração igual a 1, no meu vidro, gente, o índice de refração tem que ser o quê? Maior. O vidro tem que ter um índice de refração maior do que 1. Não pode ser 1. O vidro ele é mais denso, bem mais denso que o ar. Então, de cara, se a raiz de 0,5 dá 0,70, o índice de refração do vidro poderia ser 0,70? Jamais. Por quê? Porque ele é um meio mais denso, mais refringente. Então, o índice de refração dele é maior do que do ar. Então, eu já descarto duas alternativas aí erradas, tá? Aí, fala. Nada não. Eu falei legal. Até aqui, vocês entenderam esse exercício? Eu vou fazer o seguinte, nosso tempo passou. Aí, na próxima aula, eu continuo com esse exercício e dá uma olhadinha de dióptro plano. Só olha mais ou menos. Só pega, passa a página e dá uma olhada. Aonde que está escrito em negrito, dá uma olhada. Para a gente estudar ele na semana que vem, é o conteúdo que cai também no Enem, tá? Ó, beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, professora. Tchau, tchau, Isabela, Pedro. Tô feliz com você, Pedro. Tá faltando minha aula, gostei. Tchau, professora. Tchau. Fala pra Regis não faltar, viu?